Olá, meu nome é Valquíria Ginato, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. Antes de mais nada, gostaria que você curtisse e compartilhasse esse vídeo para que ele chegue e alcance mais pessoas. O presidente Gordon B. Hinckley declarou que esta é uma época de pessimismo. Nossa missão é uma missão de fé. A meus irmãos e irmãs de todos os lugares, exorto-os a reforçarem sua fé, a darem prosseguimento a esta obra em todo o mundo. E aí ele cita Joseph Smith. Ele diz: irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante, não para trás. Coragem, irmãos, e avante, avante para a vitória. A fé é um princípio de ação. É ela que nos move, que realiza, que constrói. A fé em Deus é o poder que nos leva a realizar coisas que seriam impossíveis sem ela. E o presidente Hinckley continua: a fé é como o músculo do meu braço. Se eu usá-lo e nutri-lo, ele ficará forte e realizará muitas coisas. Mas se eu colocar o braço em uma tipóia e não usá-lo para nada, ele ficará fraco e inútil. Não é de se admirar, da importância da fé, que os apóstolos pediram ao Salvador em determinada ocasião: Senhor, aumenta nossa fé. Como está a nossa fé? Quanto mais exercemos, mais ela aumenta. O elder Neil Anderson, no seu discurso Os Olhos da Fé, feito em 2019, ele fez uma analogia interessante sobre o olhar através da perspectiva da fé. Ele usou a imagem de uma obra de arte de Michael Murphy, e ele disse que se olharmos da perspectiva do primeiro olhar, dificilmente nós acreditaríamos que isso seria a representação de um olho humano. Mas ao olharmos de uma perspectiva diferente, veremos então, segundo ele, a beleza da criação do artista. E ele ainda continua, fazendo essa analogia. Da mesma maneira, nós vemos as verdades espirituais de Deus por meio da perspectiva dos olhos da fé. Quando fazemos diferente, menos entendemos, o Senhor. E Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porquanto se discerne espiritualmente. Então, a relação, por exemplo, entre a fé e a psicologia, no que isso também ajuda? Então, essa relação é multifacetada. A fé pode influenciar a saúde mental das pessoas, fornecendo conforto, esperança e uma sensação de propósito. A psicologia, ela estuda também como que as crenças religiosas e espirituais afetam o bem-estar psicológico. E eles incluem nisso, por exemplo, temas como coping, que eu já vou dizer já, que é resiliência, sentido da vida e saúde mental. O coping, na psicologia, ele se refere aos esforços cognitivos e de comportamento que uma pessoa emprega para lidar com situações estressantes, ou desafiadoras ou adversas. Ele envolve estratégias de enfrentamento, como busca de apoio social, reavaliação cognitiva, ver como é que você está pensando, muitos pensamentos negativos, resolução de problemas, se há aceitação, se há evitação. Então a fé ela pode ser um mecanismo de coping adaptativo, porque ela oferece para as pessoas uma fonte de apoio emocional, uma fonte de esperança, uma fonte de sentido durante momentos de dificuldade. Então a crença em algo maior pode ajudar as pessoas a lidar com o estresse, com a incerteza, com a adversidade, promove resiliência psicológica e também bem-estar. Então, em suma, a fé ela pode fornecer recursos internos para enfrentar desafios, para promover uma adaptação positiva. Para encerrar, quero citar um trecho do livro Dissertações da Fé, que diz assim: todos os nossos esforços, de todos os tipos, não dependem de nossa fé. Assim como nós recebemos todas as bênçãos temporais pela fé, também recebemos todas as bênçãos espirituais pela fé. A fé não é apenas um princípio de ação, é também um princípio de poder. Que possamos buscar fortalecer a nossa fé. E como a gente faz isso? Exercendo essa fé, exercendo a fé no Salvador, porque isso nos traz
saúde espiritual, saúde emocional e alegria na nossa vida e mais esperança. Te vejo no próximo vídeo.